Olá, olá, buenos dias. Hoje eu vou fazer uma revisão rapidinha dos temas que a gente viu até agora, nesse terceiro trimestre. É bastante extenso, porque o terceiro ano é revisão de tudo, né? Então, são muitos temas. A gente ainda não terminou a apostila, faltam 3, mas para esses 3 temas eu vou passar um trabalho, tá? Mas não se preocupem com isso agora, porque vai ser depois. A preocupação de vocês agora é revisar esses temas que eu vou passar agora, estudar para a prova que vai ser semana que vem, que é dia 11, dentro do horário de aula. Então, quer dizer que a prova vai abrir exatamente no horário que seria a aula e fechar no horário que ela termina. Em teoria, é para vocês conseguirem fazer a prova em meia hora. Eu vou deixar ela aberta 40 minutos, tá? Que é o tempinho ali também que vocês têm do intervalo entre uma aula e outra. Então, eu tô aqui com a apostila de vocês aberta, tá? Pra gente ir vendo. Os temas que a gente já viu foram presente de subjuntivo, imperativo, os pronomes complementos, preposições, conjunções e, por último, el pretérito imperfeito de subjuntivo. Dale? Aí, esses 3 aqui vão ficar para um trabalho que eu vou passar depois, numa outra aula. Eu já vou mandar para vocês o gabarito, tá? Da apostila, porque como vocês vão fazer em trabalho os últimos temas, não tem problema. Eu vou mandar o gabarito da apostila inteiro para que vocês consigam estudar, tá? Ai, esse tema é lindo. Primeiro lá, tema que a gente estudou foi ele presente de subjuntivo, que a gente usa então para expressar possibilidade, dúvida, desejo, pedidos. Aí a gente tem lá esse lembrete de que normalmente a gente usa com desejos. Ojalá que Maria apruebe el exame. Quando a gente quer expressar uma possibilidade ou dúvida, a gente pode usar quizá ou talvez, que tem o mesmo significado, né? Talvez Juliano não consiga sair hoje porque tem muito trabalho. Não, não. A gente também usa subjuntivo para dar conselhos, né? Recomendo, sugiero, te aconsejo que hagas exercícios físicos 3 vezes a la semana. E a gente também usa para fazer pedidos. Te propongo que vayamos al cine. Então, as terminações são bem tranquilas. A gente tem para verbos de primeira es, hemos, eis e em. Olha lá. E para de segunda e terceira, a, amos, as e an. Pode ver, ele é igualzinho ali, primeiro e segundo. Por exemplo, que yo hable, que tú hables, que nosotros, que ellos hable, que nosotros hablemos, que vosotros habléis, ou que ustedes hablen, tá? É bem tranquilinho. A gente tem verbos normais que têm regularidade própria, né? Que é o caso do ser, estar, dar, decir, ver, ir, haver, saber e caber, que não tem o que fazer, tem que decorar. Que eu seja muito feliz. Que tu seas muito feliz. O verbo estar, o dar. Vai funcionar dessa mesma forma. Eles têm essa coisa de expressar possibilidade, dúvida, desejo. Se vocês quiserem, vocês podem reassistir as aulas também, tá? Olhar aula por aula. Aí aqui ele tem uma explicação de irregularidades, né? Que a gente tem mudanças, por exemplo, perder por
pierda, poder que pueda. Tudo isso aqui a gente já viu. Então, eu indico que vocês deem uma olhada na apostila para lembrar mais sobre essas irregularidades, tá? Mas o principal é lembrar a terminação e para que serve esse tempo verbal. Vamos ver. Vamos voltar lá para pegar a página certinha, né? Ah, o imperativo. Eu gosto do imperativo também. Vamos lá, página 11. Mais um tá aqui. O imperativo, a gente não usa ele na primeira pessoa porque porque o imperativo é o que normalmente a gente usa para dar ordens. Então a gente não dá ordem para si mesmo, né? Só para os outros. Então é por isso que não tem conjugação no imperativo. A segunda pessoa do singular se forma tirando o S do presente do indicativo. E para os te, nosotros, nosotras e ustedes, é igual ao presente de subjuntivo. Olha só que legal que a gente acabou de ver. E a segunda pessoa do plural, né, que é vosotros, que é sempre esquisito, se forma substituindo o R do infinitivo por de. Então a gente tem ali habla, né? Hable, hablemos, hablad, viu como é esquisito? E hablen. Come, niño. O coma. Comamos nosotros ahora. Comed, coman. Vive la vida. O viva, usted, né? Vivamos, vivid, vivam. O imperativo é muito legal. Então, como sempre, a gente tem alguns verbos que são irregulares. Aqui a gente tem alguns. Ser, ir, hacer, poner, tener, salir, venir, decir. Então, aqui a gente tem ele só para a segunda, né? Vem, né? Vem comigo. De sal de mi casa. Pon este livro aí arriba. Haz lo que te digo. Ai, meu Deus. Theo. Espera só um pouquinho, gente. Que essa criatura fechou aqui o que eu tava compartilhando com vocês. Sé una persona respetuosa. Vete a la casa. Então, a gente tem o imperativo no negativo, que ocorre das mesmas formas que o presente subjuntivo, mas a gente tem um verbo de negação antes. Então, no hables com gente que não conoces. No hable, no hablemos, no habléis, no hablen, no comas, no vivas, né? Então, é bem tranquilo também. Só tem que prestar atenção nos verbos que são irregulares, né? Mas o imperativo é aquele que a gente mais conhece, que a gente costuma usar para dar nossas ordens. Dizer para os outros o que eles têm que fazer ou não. O próximo tema lá, a gente tem os pronombres complementos. Os pronomes complementos, a gente usa eles como complemento direto ou indireto. Espera lá, gente, só um pouquinho. A gente já continua, só um minutinho. Vamos voltar lá. Ayer vimos a Maria. Lá encontramos
en el parque. Então, a gente tem esse lá, né? Que funciona como pronome complemento. Quem que a gente encontrou no parque, né? A Maria. Lá encontramos en el parque. Mãe. Estos zapatos son muy bonitos. Me los voy a comprar. A gente tem o me, que indica los, né? Que são os sapatos. A gente tem uma tabela aqui. Ele pode ser direto ou indireto. A gente tem as formas aqui. Me, te, lo, la, nos, os, los, las. Me, te, le, nos, os, les e se. Pro indireto, tá? Então, vamos ver os usos. Essas são as formas. Então, se referem a seres, coisas, frases ou ideias já mencionadas. Então, a gente tem aqui, lá encontramos en el parque. Se eu tivesse essa frase sozinha, não teria sentido, né? Em português também não. Lá encontramos no parque. Quem seria esse a? Então, quem é esse lá? Então, a gente só consegue usar isso quando a gente tem numa frase anterior a coisa, né? O ser mencionado. A gente tem outro exemplo aqui. Aquel chico es Juan. Lo conocí semana passada en una cafeteria. Então, a gente tem esse lo substituindo o Juan. Certo? Vamos ver lá quando ele é indireto. Os indiretos se referem a um destinatário que expressa uma ação ou processo ou se beneficia com ele. Maria me devolvió los libros que yo le había emprestado. Então, a gente tem aqui o me e o le, certo? Por regra geral, o pronome complemento ele aparece antes do verbo. Ó, Julia te ha llamado esta manhã. A gente tem aqui o llamar, certo? Então, ele tá antes. Lo compraré en una tienda en el centro comercial. O lo antes del verbo compraré. Com algumas exceções. Quando o verbo está em infinitivo, gerúndio y en imperativo afirmativo, los pronombres van después del verbo y junto a él. Que alegria encontrar-te. Esse te, né, se refere a você, a tu, no caso. Que alegria é encontrar-te. Ele tá grudadinho no verbo depois. Solo sabrás si te gusta el salmón comiéndolo. Esse lo se refere a salmão. E tá grudadinho aqui depois. Háganlo lo más rápido que puedan. O lo grudadinho no verbo. Então, também, quando há dois complementos, direto e indireto, é possível, né? Maria recebeu mi e-mail. Se lo enviei el domingo. Então, a gente tem esse se e o lo. Enviásselo el domingo. Tem o caso das parífrases verbais, né? Que é aquele caso quando a gente tem dois verbos para expressar uma coisa só. O pronome pode se juntar a qualquer um dos verbos. Voy a llevarla al parque. La voy a llevar al parque. A gente tem, né, o verbo ir e o llevar. Voy a llevarla. Por isso é uma parífrase verbal, tá? Tengo que contárselo. Se lo tengo que contar. Vamos para o próximo tema. Deixa eu até descobrir onde ele tá. A gente tá na página 14. Las preposiciones, 26. São temas bem tranquilos, são muitos, mas são temas bem tranquilos.
Aqui. Então, as preposições, elas são parecidas com as no português. São palavras que não variam, né? Então, elas são invariáveis e elas são usadas para introduzir ou relacionar um elemento dentro de uma frase. São a, de, em, para, por, desde, hasta, hacia, tras, bajo. Se vocês repararem, elas são bem parecidas no português. Aqui do lado a gente tem o uso de cada uma com exemplos. Por exemplo, para usar a. O a gente usa para destino, direção, hora, período do dia, periodicidade, finalidade. Vou a Montevideo. Gira a la derecha. Las clases terminan a las 10. María ha salido a comprar leite. A gente tem o de, que é procedência, né, espacial temporal, o pertencimento, matéria, essência ou característica. Somos de Bilbao, então procedência, né? Eu sou de, nosotros, no caso, qual é o exemplo? De Bilbao. Esta casa é de Juan, ou Juanjo, como tá ali, né? Que é pertencer. Este livro é de Lia. Me gusta esta mesa de vidro. Então, é a mesa de vidro ou de madeira. Então, que é uma característica, né? A gente tem o em para meio de transporte, localização en el espaço e movimento hasta el interior de um espaço ou período de tempo. Vas a viajar en coche o en avión. Están en la cocina. Entró en su casa. Empecé a trabajar en febrero. Que funciona igual o em português, só que em espanhol é com em. Para, também direciona o destino, finalidade, destinatário. Vamos para mi oficina. Compré este vestido para ir a la fiesta de Sara. Este paquete es para ti. Aí a gente tem el por, que é desplazamento, causa, motivo. Vocês podem ver, os usos são bem parecidos, né? Passamos por el parque para llegar al cine. La calle está mojada por la lluvia. Desde que es el punto de origen en el tiempo o espacio, desde aquí se ven muy bien los músicos. La panadería está abierta desde las 6 horas de la mañana. Hasta, que é o ponto final, né, en el tiempo o espacio. Caminhei hasta la Plaza de Mayo. Então, é o ponto final. Ó, essa é a diferença importante, o hasta e o hacia, tá? Todos vieram hasta Paulo, que não queria vir. E o hacia, a gente usa para quando está em movimento. É uma direção em movimento, uma ação, um tempo aproximado. Miré hacia el mar. Este edifício foi construído hacia 1987. Tras, que é posterior en el tiempo o espacio, tras haber dormido toda a manhã, se despertou feliz. Eu não fico muito feliz quando eu durmo muito. Bajo, né, que é um lugar ou modo. La pelota está bajo la cama. Solo cambió de ciudad bajo algunas condiciones. Depois a gente tem, então, as conjunções, que, igual no português, a gente tem que significam diferentes coisas. As conjunções, para quem não lembra, também são palavras invariáveis e elas fazem relações, né, entre uma sentença ou outra, entre uma frase e outra, às vezes entre as palavras, tá? Então, elas unem as coisas, são de uma maneira sintática. Cada palavra difícil que eles usam para explicar. Então, vamos ver alguns exemplos ali. Então, a gente tem algumas que expressam adição. A gente tem o I e o E. Lembrando que a gente usa o E quando o som que vem depois é de I. Por isso que a gente não pode dizer I. Então, a gente usa o E, tá? Também, ni, tampouco, tanto, como, no solo, sino também. José e Maria são irmãos. Então, José e Maria. A gente tem essa sensação de adição, de soma. Hoje tenho classe de espanhol e italiano.
Tá vendo? A gente usa o E porque a próxima palavra começa com o mesmo som que seria se fosse o Y, que é a conjunção normal que a gente usa, tá? Ana não ha chegado, tampouco Marcelo. Esse tampouco expressando adição. A gente tem o significado ali de alternância, né? Uma coisa ou outra. O, que também pode ser usado o quando a próxima palavra começa com o som de o. Uno, ou outro, ou já e já. Preferes dulces ou salado? Então, alternância, uma coisa ou outra. Queres 7 ou 8 tomates? Né? A palavra ocho começa com o, é por isso que eu vou usar o u no lugar do o. Senão é sempre o, tá? A gente tem conjunções que são de oposição. Pero, mas, sino, no, sino que. Me gustaría conocer Espanha, pero no tengo dinero. Ah, que triste. No queria flores, sino aplausos. Então, ele contradiz o que está sendo dito antes, né? É para isso que serve essa conjunção. A gente tem as explicativas, né? O sea, es decir, esto es. Essas palavras são sinônimas. Esto es, tiene significados semelhantes, tá? A gente tem, essas são conjunções coordenantes, né? A gente tem as subordinadas, que é quando a segunda, ela depende da primeira para existir, tá? Então, que a gente tem causa, consequência, finalidade, concessão, condição e tempo. De causa, a gente usa muito, né? Por quê, como, ya que, puesto que, a causa de. Vou a estudar porque mañana tengo prueba. Ah, estos son ustedes. Vou a estudar porque en la próxima semana tengo prueba. Muy bien. Então, esse porquê indicando a causa. Você vai estudar porque vocês vão ter prova semana que vem. Como me despertei enfermo, não fui a trabalhar. Então, ó, é a causa. Por que ele não foi trabalhar? Porque ele acordou doente. A gente tem também conjunções que expressam consequência. Por isso, luego, entonces, así que, por lo tanto. Ele tinha uma reunião. Por isso, saiu com tanta prisa. Então, a consequência dele ter uma reunião, dele sair com pressa, é porque ele tinha uma reunião. Não me interessam as películas de medo, assim que não vou ao cine com vocês. Então, a consequência dele não gostar ele não gosta de filmes de terror, né? Então, por consequência, ele não vai ao cinema com vocês, né? A gente não sabe quem são essas pessoas. Mas é isso. A gente tem também que indicam finalidade, para que, a fim de que, com el fim de que, com vista a que, me levanté para cerrar la ventana. A fim de que não hayas confusões, lo explicaré 2 vezes. Com o fim de, né? Algumas que indicam concessões, né? Concessão. Aunque, por más que, a pesar de que, aunque llueva, voy a la playa. A pesar de que trabaja mucho, nunca tiene dinheiro. Algumas indicam condições, se, que é a mais utilizada, com tal de que, salvo que, sempre que, se necessitas algo, llama-me. Então, com a condição, né? Vamos a la playa sempre que há bom clima. E também as de tempo, quando, mientras tanto, antes de, enquanto, no bien. Quando a professora entrou, os alunos se callaram. Então, quando é o tempo. Suele ver la tele mientras é enquanto, né? Vamos ver qual é o próximo tema, ou se é só isso mesmo, que eu já não lembro se esse é o último. A ver, não, está aqui. Tem mais um. Que foi o último que a gente viu, que é o pretérito imperfeito de subjuntivo. A gente viu o presente de subjuntivo e a gente tem o
pretérito imperfeito de subjuntivo, que está na página 30. Vamos ver. Aqui está. El pretérito imperfecto de subjuntivo es usado para expressar algo como hipotético, pouco provável ou impossível, tá? Então, a gente tem alguns exemplos. Ojalá me tocará la loteria. Qual é a probabilidade de eu ganhar na loteria? É pouca. Ela existe, mas é pouca. Ojalá me tocará. Si tuviera mucho dinero, viajaría a muchos países. Quizá se dedicará poco a los estudios y por eso le iba tan mal en el curso. Anoche no vinieron, tal vez estuvieran cansados. Quisiera uma copa de vinho, por favor. Então, a gente tem aqui essa conjunção, esses verbos no passado que indicam desejos, possibilidades, certo? Igual o presente, né? Só que de coisas que já ele está conjugado no passado. Ai. Então, para formar ele, a gente usa a terceira persona dele plural, pretérito indefinido indicativo. A gente substitui o rom por ra. O se, cantaram, fica cantara, cantasse, comieron, comiera, comiese, e vinieron, viniera, viniese. Aqui a gente tem nossa linda tabelinha, então, eu cantara, comiera, viviera, ou cantasse. Tá vendo que a gente tem duas possibilidades, né? Pro tu, ele, ellos, ter, nosotros, vosotros, ellos e ustedes, lo mismo. Todos eles com duas possibilidades. Pessoal, são esses 6 temas, tá? Lembrando que ficaram faltando 3, que vão ser um trabalho para depois. Estudem esses 3 temas. Se vocês precisarem de alguma coisa, eu tô aqui, tá? Qualquer coisa, vocês me chamem. O gabarito tá aí. E é isso. Um beijo.